Hoje eu estou aqui com uma raridade que eu acredito que nem na Alemanha tenha esse modelo mais, pela época que esse veículo, né, motocicleta, representa, né? É uma Zundap 1939, mas não é qualquer Zundap, é uma DB 250. Pouquíssimas unidades foram fabricadas desse modelo, principalmente na Alemanha, e algumas vieram, né, para o Brasil. E ela está bem conservada, ela está bem próxima ao original, com bastante coisa de época. É um veículo que funciona, que foi usado durante muito tempo aqui na região de Ouro Preto. As pessoas aqui vocês podem ver que ela é uma motocicleta completa, né? Não falta detalhes, né? Motor muito bem conservado, sem vazamento, é um motor 2 tempos. E esse veículo foi fabricado, aqui é a alavanca de marchas, né? Como podem ver, esse veículo foi fabricado em Nuremberg, né, na Alemanha. E devido à Segunda Guerra Mundial, poucas unidades restaram, porque nessa época já se usava veículos para fins militares e não mais para fins de civis, né? Então o que acontece? Poucas unidades fabricadas, né? Aqui ela tem uma plaqueta de identificação onde que fala que foi fabricado em Nuremberg. Então é um veículo que está muito bem conservado, porque pensa, um veículo de 1939, né? Já está quase fazendo um século de existência, né? Resistiu ao tempo, porque da mesma forma que ele é um veículo raro, e nem na Alemanha tinha mais, a dificuldade de manutenção, né? De peças para reposição, uma vez que não é uma marca comum. Eu acho que muitos não devem nem conhecer essa marca, né? Mas é Zundap. E a Zundap, a história dela com o nazismo, com a Segunda Guerra, é uma história de muita ligação. Porque alguns protótipos do Fusca, né, do Kadett-Wagen, né, como era o nome do carro alemão, carro Força através da Alegria, era o nome Kadett, né? Ele tem uma pronúncia alemão que eu acho que eu não vou conseguir dizer. Eu acho que para falar em alemão só se nascer na própria Alemanha. E os protótipos foram alguns fabricados pela Zundap, porque a mecânica do Fusca, né, do Volkswagen, né, ela é muito próxima às mecânicas de moto, né? É uma tecnologia já usada nas motocicletas, né? A gente vê aqui pelo motor, né? É refrigerado a ar, né? As aletas é muito comum a gente ver esse tipo de padrão de construção nos Volkswagen, mas ela está em excelente estado. Eu acredito que se tiver no Brasil umas 3 é muito, né? Eu nunca vi outra moto dessa, nem em postagem de Facebook, de nada, né? Eu conheci essa moto aqui de um amigo e a gente vê que ela é muito perfeita, né? Muito novinha. E ela tá toda original, ela não foi restaurada. É um veículo que tá da mesma forma que foi fabricado em 1939, com as alterações do tempo. Os desgastes, apenas desgaste de tempo. Ela não foi reformada, ela não foi repintada, né? Talvez o motor possa ter sido aberto para trocar algum anel de segmento, né, que é muito comum em moto, ou alguma junta para não ter vazamento, né? O carburador a gente vê que é intacto, é um carburador de época mesmo.
nada adaptado pelo filtro, né? Então a gente vê que as marcas são de uso do tempo, ela não tem restauro algum, né? Ela é perfeitamente original à sua época, não existe restauração. E isso que eu, na minha concepção, dá ao veículo, né, uma ideia, né, de originalidade, porque é muito difícil a gente ver um veículo dessa forma, né, ainda mais dessa época, principalmente motocicleta, né, a gente não vê sem restauração, todo original. Então isso é que me chama mais atenção, e principalmente ser um sobrevivente, né, de uma era de guerra, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, um veículo alemão, né? E esse tipo de moto foi usado pelos nazistas, né? Não com essa cilindrada, não com 250 cilindrada, porque a 250 cilindrada era a top de linha. Então ela não era uma moto comum para a época, era uma motocicleta bem exclusiva. Então eu não sei como isso veio parar no Brasil, como foi a guia de importação, o dono também não sabe dizer bem, né, como que se importava. Era uma época que não tinha muito histórico das coisas, né, mas dá para se ver perfeitamente como ela resistiu ao tempo. Então, para quem não conhecia aí, né, tá aí uma palhinha da Zundap, né, 1939, DB 250.